Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets Alternativo. E hoje o nosso tema é o seguinte: eu quero que você pense em um desejo que você tem, algo que você quer muito, tá? Pode ser qualquer coisa. Nosso tema de hoje vai ser o seguinte: a que pé está a realização desse meu desejo? Pra gente saber, né, como é que tá a evolução, se a vida, o destino tá ajudando, como é que tá aí o processo de realização desse seu desejo. E se tem alguma coisa, o que que você pode fazer para apressar a realização desse desejo? Se tem alguma coisa que você possa fazer, tá bom? Então, a gente tem dois grupos, como sempre. Grupo número 1, o Tarô Videntes da Luz, com esse pingentezinho de turmalina negra, tá? E o grupo número 2, a gente tem o Elemental Wisdom Tarô com essa pedrinha aqui que me disseram que é hematita. Eu acho que é esse, hematita, né? Bem, não sou boa com nomes de pedrinhas, mas escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 1, vocês escolheram essa pedrinha aqui, que é a turmalina negra ou videntes da luz. E vamos então para a leitura de vocês. Vamos começar com a primeira parte, tá? Que é a que pé está a realização desse seu desejo aí. Pensa nesse seu desejo, foca nele, tá? E vamos então descobrir a que pé está o processo de realização desse seu desejo, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo aí na vida, nos bastidores, ou enfim, para a realização desse seu desejo, tá ok? Vamos lá? Foca, mentaliza. Vamos descobrir como está o processo de realização desse seu desejo. Vamos lá? 9 de ouros. Pajem de espadas. 2 de espadas. Cavaleiro de espadas. 8 de copas. 9 de paus. Rainha de espadas. 4 de espadas. Pajem de copas. Pá. O julgamento. 7 de copas e 7 de ouros. Você tá cansada de esperar, né, gente? Já? Mas eu sinto, ó, que esse seu desejo é como... Vamos explicar aqui, tá? Aos pouquinhos. Ele tá a caminho, tá? Pelo menos tá a caminho. Mas vamos lá, o que eu vejo aqui, tá, gente? Eu vejo que vocês, provavelmente num passado recente, né, tiveram um momento muito assim de desenvolvimento pessoal, sabe? De crescimento pessoal, né? Você estava trabalhando em você mesmo, na sua independência, seja financeira, seja emocional, sabe? Você ali ser feliz consigo mesmo, saber viver sozinho, ou se sustentar sozinho. Enfim, você estava trabalhando ali realmente na sua independência, né? De outras pessoas de uma forma geral, aquela pessoa que sabe que consegue ser feliz sozinha. E eu sinto que nesse processo você passou por muita coisa, muitas dificuldades, muitas dores de cabeça, muito sofrimento, muito aprendizado, tá? Pajem de Espadas fala sobre aprendizados, você amadureceu bastante, cresceu bastante, mas também sofreu muito. Então, até recentemente, você estava num momento aí de descansar, né? O coraçãozinho machucado, tá? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o coraçãozinho tá aqui remendado e a pessoa descansando, como se estivesse dando um tempo pro coração sarar, pro coração curar, tá? Então, assim, eu sinto que recentemente, né, você estava passando por esse momento de cura e de um tempo de aprendizado muito grande, muito forte na sua vida, ou você pode ainda, para alguns de vocês, tá passando por esse momento. Saibam que no tarô o tempo é sempre um pouco relativo, tá? Assim, para alguns de vocês já pode estar acontecendo, ou já aconteceu, ou está prestes a acontecer. Então, sempre sejam flexíveis nessa questão do tempo. E aí, eu sinto como se você estivesse passando agora, ou está entrando, né, numa fase em que é como se você estivesse renascendo,
saindo dessa fasezinha de estar recolhido, de estar mais assim, olhando para si, para dentro de si, focado em si, seja no trabalho, seja na vida emocional, seja do que jeito for, né? Você está começando a olhar, né? Despertar de novo, sabe? Como se você estivesse saindo desse seu casulozinho de novo e despertando aí para a vida ou para o que você quer. E eu sinto que você continua com esse seu desejo, mas eu sinto que nesse momento aqui é como se o seu desejo era, em parte, né, a independência, ótimo, claro, né, você estava ali trabalhando para que o seu desejo se concretizasse. Mas se não tem nada a ver com essa parte da independência, assim, tipo, financeira, por exemplo, se for pessoal, isso aqui foi uma ótima evolução, um ótimo caminho. Se o seu desejo for, por exemplo, encontrar um amor, isso aqui foi um ótimo caminho. Então você estava nesse processo de evolução aqui que era necessário para que você consiga o que você quer. E agora você está despertando novamente, abrindo sua energia, como se fosse isso, para o externo, para outras pessoas. Porque eu sinto que aqui você estava muito focado em você mesmo, né? Estava voltado para dentro de si. Tanto no período de aprendizado quanto nesse período de cura. E agora que você começou a abrir, ou recentemente, né? Você começou, o seu coraçãozinho está disponível de novo, vamos dizer assim. Agora que você está abrindo um espaço para outras pessoas, outras situações chegarem na sua vida, tá? E é como se você tivesse talvez com um pouquinho de pressa aqui, né? Mas é como se você recém chegou nessa situação, tá? É como se, calma, né? Tem esse período de transição, é como eu sinto que você está passando, alguns de vocês, a maioria de vocês está nesse período de transição, tá? De saindo do casulo de novo, né? Despertando novamente, né? E assim, eu sinto que você já está cansado de esperar, né? Porque é como se antes você estava esperando por isso, aí você passou por esse momento aqui de aprendizado, de foco em si mesma, né? De introspecção, vamos dizer assim, que deu uma pausa nesse seu desejo, vamos dizer. E agora que você tá se recuperando, se recuperou, está saindo, tá pronto ou pronta para sair desse seu casulo de novo, aí você tá com pressa e você deu restart no desejo. E aí você, eu tô cansada de esperar, né? Mas o fato é que esse seu desejo aí, para você conseguir esse seu desejo, eu tô vendo que é como se você precisasse, foi necessário ou é necessário, aí você vê, né, adapta a sua situação, você deixar algumas coisas para trás. É uma escolha que você vai ter que fazer, tá? Eu sinto que você pode ter várias escolhas aí, várias opções, né? Várias maneiras, vários caminhos que você pode seguir para poder decidir para chegar no seu sonho, vamos dizer assim, nesse desejo aí que você quer, tá? Mas é como se você tivesse que estar pronto ou pronta para quando esse desejo seu chegar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, ou de várias coisas, tá? Para realizar esse desejo seu. E aí eu sinto que você está no processo aqui de ficar pronto ou pronta para abrir mão dessas coisas que você vai ter que deixar para trás no dia que o seu desejo se realizar. Se pergunte se hoje o seu desejo se realizasse, se você estaria pronto ou pronta para abrir mão das outras coisas que você vai ter que abrir. Você estaria pronto? Porque o 7 de ouros fala sobre você colher ali na hora certa, você colher os frutos na hora certa. Se você colher o fruto antes, ele não vai prestar. Se você escolher ele, colher depois, ele também não vai prestar. Então você tem que colher o fruto na hora certa. E é como se ele estivesse me falando aqui, ó, que ele está quase no ponto, tá? O 9 de paus me fala sobre uma pessoa que já está claramente cansada, né, da luta e tal, mas o 9 de paus tem aquela mensagem de falta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, tá? Que o seu fruto está quase pronto, ou seja, o seu desejo, você está quase pronto ou pronta para ter o seu desejo concedido, para receber o seu desejo. E eu sinto que tem muito a ver com esse estar pronto ou não, tem a ver com você estar pronto ou pronta para deixar alguma coisa ou algumas coisas para trás no momento que esse seu desejo se realizar, tá? Que interessante, né? Vamos ver aqui no fundo. Ó, a gente tem o 6 de espadas, tá vendo? Eu sinto que tá esse processo, porque o 6 de espadas fala realmente de uma transformação. Então, eu sinto que você tá passando aqui ainda
por essa transformação, mas é quase no finalzinho, que é só essa preparação para poder realmente você saber escolher certo, né? E conseguir deixar para trás o que tem que deixar, tá? E aí tem aqui, ó, tá vendo? Eu vejo uma rainha, deixa eu colocar aqui. A rainha de copas, ou de paus, perdão. Tá? Uma energia bem diferente, ó. Finalmente tendo o seu desejo realizado. Aqui, tá? Eu vejo como algo que realmente você quer muito, que você acha que completa você, que é destinado a você, tá? E realmente, ó, aqui definitivamente é alguma coisa que é destinada a você, que tá no seu destino, no seu futuro de alguma forma, tá? Então, falta muito pouquinho para que o seu desejo aí, seja o que ele for, o que você queira, para que ele se realize, tá? Mas ele vai acontecer exatamente na hora certa. E eu sinto que tá quase lá. É como eles estão falando aqui, só mais um pouquinho, tá bom? Falta muito pouco para esse seu desejo se realizar. Que bonito. Vamos ver aqui. Eu sinto que você já fez a maior parte do trabalho. Eu sinto que a parte mais difícil para você ter esse seu desejo realizado aí, você já fez. O mais difícil você já fez. Você já passou pelas provações mais complicadas, mais difíceis, agora você está se recuperando, ou acabou de se recuperar, está saindo do casulo da casinha de novo, e aí você só tem que saber, será que eu estou pronto ou pronta para receber isso aqui? Eu vou ter coragem de abrir mão disso ou daquilo? Se esse negócio chegasse hoje, eu ia ter coragem? Será? Entendeu? É isso, tá? Eu sinto que a resposta tá nisso. Então, quando você realmente se sentir pronta, provavelmente é quando isso vai chegar. E falta muito pouquinho, tá bom? Vamos ver aqui. Tem alguma coisa que você pode fazer para acelerar aqui a chegada, né, desse seu desejo, a realização desse seu desejo? Se sim, o quê? Vamos ver? Cavaleiro de copas, 7 de paus, 5 de ouros, 2 de ouros. Entendi. Ó, eu sinto, gente, que vocês podem estar aí. Peraí, só um minuto. Eu vou colocar aqui só para complementar, porque eu sempre gosto de ler de duas em duas cartas. 4 de copas. 5 de paus, tá bom, entendi já aqui. 7 de espadas, ok. Temperança, ok, entendi. Seguinte, página de paus. Eu sinto que de vez em quando vocês têm que controlar aí os pensamentos de vocês e o que vocês dizem, tá? Porque eu sinto que de vez em quando a sua energia, o seu pensamento, enfim, ele muda, tá? Eu sinto que você tá, assim, às vezes você tá com um pensamento positivo, otimista lá em cima, tipo, vai dar certo, eu vou conseguir, tá? Eu acredito, eu tenho fé, né? E eu tenho fé que tá chegando e, sabe? E você tem essa certeza e sente, então a sua energia tá lá em cima. Mas tem momentos que você duvida, que você se questiona se é mesmo, tem momentos que você fica pessimista, que você não acredita, que você até se coloca na defensiva de certa forma, e pode ter muito a ver com as coisas que eu falei sobre você ter que abrir mão de algumas coisas, deixar para trás outras coisas quando esse seu desejo se realizar, tá? Ou você ter que mudar, fazer mudança, seja o que for. E você pode ainda justamente não ter certeza que você está pronto ou pronta para isso, para abrir mão dessas coisas, ou enfim, para fazer essas mudanças. E aí você acaba criando uma energia de defesa para a chegada, para a realização desse seu desejo, entende? Ou como se você não quisesse tanto, ou como se você não acreditasse tanto, porque o pessimismo às vezes toma conta, né? Normal. Mas aí a energia, eu sinto que você tem um poder de manifestação muito forte. Todo mundo tem. Mas eu sinto aqui que vocês realmente têm muito. E eu sinto que às vezes você fica pessimista, fica para baixo, fica meio triste. Você fica meio pensando em todos os obstáculos, em tudo que pode dar errado, ou em tudo que não vai acontecer, ou que pode não acontecer, porque parece improvável. E aí eu sinto que você pode acabar se sabotando um pouco, sabe? Energeticamente mesmo, falando, assim.
né? Nossos pensamentos têm uma força muito grande. E eu sinto que essa oscilação, esses momentos de dúvida, esses momentos de não saber se você está pronto para deixar fazer essa escolha ou para fazer essa mudança, esses conflitos que você tem internos, ou pensar em tudo que pode dar errado e tal, você pode acabar se sabotando um pouco, sabotando a energia, entende? E atrasando um pouco a chegada à realização desse seu sonho, desse seu desejo, sabe? Eu sinto que você pode oscilar e a sua energia. Às vezes eu sinto que isso pode atrapalhar um pouco, né? Atrasar um pouquinho, tá? A chegada desse, porque como eu falei, você tem que estar pronto para fazer essa escolha. E se você fica lançando para o universo que você está na dúvida, que você não sabe se você está pronto, que você não sabe se vai conseguir fazer essa mudança e tal, no fundo você não tem certeza, né? Então você acaba às vezes atrasando um pouco, tá? Mas eu sinto que está muito perto desse seu sonho, esse seu desejo aí, seja o que for dele se realizar. O oito de paus fala de velocidade, de rapidez, né? E eu sinto, e o cavaleiro tá um cavaleiro de copas, eu também sinto que fala de movimento, já está em movimento, e eu sinto que tá rápido aqui para chegar. Como eu falei, falta muito pouquinho, tá? Eu sinto que se você conseguir manter a sua energia lá em cima, essa sua é, determinação, essa crença de que vai dar certo, tá? Vai rolar, vai dar certo mais rápido ainda, entende? Mas vai vir de um jeito ou de outro, mas mais rápido ainda vai chegar caso você consiga manter sua mente de uma forma positiva e se sentir realmente pronta para receber ter esse seu desejo realizado, sabe? E eu sinto aqui que realmente com a carta do mundo, aí vai ser, quando esse seu desejo se realizar, tá? Vai ser melhor do que você sonhou, do que você imaginava, tá? Vai ser bem melhor. Você teve paciência, você provavelmente está esperando muito tempo, tá? Então vai ser bem melhor. E eu sinto que eles falam para você manter, né, uma calma, paciência, tranquilidade, mas eu sinto que já tá chegando mesmo, tá? Acho que o máximo que ele pode demorar aqui é essa energia do Cavaleiro de Copas, que ele é rápido, mas não tão rápido, quanto o Oito de Paus. O Oito de Paus é tipo amanhã, tá? Então eu sinto que se você conseguir controlar a energia, os seus pensamentos, né, aí positivo, seus pensamentos negativos no caso, né, e se pensar positivo vai acontecer mais rápido do que você pensa, bem mais rápido do que você pensa, tá? Senão pode demorar um pouquinho mais. Ok, gente, é isso que eu vejo aqui. Adorei essa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês gostaram desse tipo de leitura aqui, tá bom? E é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2. Vocês escolheram essa pedrinha aqui, a hematita ou esse tarô, o Elemental Wisdom. E vamos então começar com a primeira parte, né? Como que tá o progresso aí da realização desse seu desejo, ou em que pé está a realização desse seu desejo, tá? E depois a gente vê se tem alguma coisa que você pode fazer. Mas vamos lá, primeiro, a que pé está a realização aí desse seu desejo, como tá o processo. Seis de espadas, cavaleiro de espadas, imperatriz, rei de copas, cavaleiro de ouros, tá mais uma cartinha, a força, deixa eu ver pra você. Oito de copas, 10 de paus. Opa, coisa boa, hein? O mago, 7 de copas. Aí, rainha de paus e 10 de copas. Maravilha. Ó, eu sinto, gente, o seguinte, olha só, 10 de ouros. Ó, o carro, 4 de paus. Vocês podem ter pedido alguma coisa tipo estabilidade financeira ou um trabalho estável, pode ter sido alguma coisa assim, né? Mas não necessariamente, tá? O que eu tô vendo aqui? Eu sinto que vocês podem ter passado também, né? Tô falando também porque no primeiro grupo teve algo parecido. Recentemente, por momentos assim difíceis, complicados, você pode ter passado por uma mudança aí, uma transição na sua vida, pode ter sido. Aí
você adapta ao que você está perguntando, né? Pode ter sido uma transição, uma mudança de trabalho, de cidade, saída de um relacionamento, seja o que for. Você deixou alguma coisa aí para trás, tá? Alguma coisa que até você podia gostar, ou que era alguma coisa que fazia parte aí da sua vida de alguma maneira, e você deixou para trás e estava se recuperando aí desse período, né? Estava passando por esse período de transição aí na sua vida, tá? E eu sinto que não foi fácil, tá? Foi muito difícil, foi algo de repente, uma mudança ou algo que aconteceu de forma repentina e que exigiu muita força, muita coragem de você, muito esforço de repente para recomeçar ou para ir em busca de novas oportunidades, se for o caso. Então eu sinto que foi uma situação bem difícil, repentina, complicada que você teve que seguir em frente e recomeçar na força da luta mesmo aí, tá? De qualquer forma, né? E eu sinto que o seu sonho pode ter a ver com isso de alguma maneira. E hoje você tá no momento ideal para manifestar, tá, gente? Você tá, por exemplo, você tá com a faca e o queijo na mão para poder realizar aí esse desejo seu, para poder manifestar a realização desse seu desejo. Se você não tem os meios físicos, vamos dizer assim, o material, né, físico que é necessário, sei lá, para fazer, para realizar, você tem a força mental, espiritual, seja o que for, para manifestar isso, para atrair isso para sua vida de alguma maneira, tá? Eu sinto que você tem aqui é como se fosse muita abundância, prosperidade. Se você não tem, assim, financeira, prosperidade financeira, os meios, né, como eu falei, assim, tipo, para realizar esse seu desejo, seja o que for, você tem maneiras de conseguir essas coisas. Pode ser através de amigos, de contatos, de. Eu não sei, gente. É porque quando você tá com poder de manifestação, as coisas dão um jeito de chegar até você. E eu sinto que você tá num momento muito propício para isso. Se você pensar, manifestar ali isso que você quer, esse seu desejo, canalizar sua energia para isso, é provável que o universo conspire a seu favor aqui, tá? Com a carta do mago é isso, você tá com a faca e o queijo na mão, né? Eu sinto que você tá num ponto de maturidade emocional para poder fazer isso acontecer. Eu sinto que você pode estar no estado mental ideal para poder conseguir fazer isso acontecer, ou vai estar em breve, tá? Como eu falei no primeiro grupo, essa questão do tempo sempre sejam flexíveis, porque como são várias pessoas, pode ser que já tenha acontecido recentemente, está acontecendo ou vai acontecer em breve, tá? Então sempre sejam flexíveis aí. E eu sinto, continuando, que vocês estão num momento em que vocês atingiram, por exemplo, a maturidade emocional necessária para essa realização desse seu desejo, tá? Seja pelo que for. Eu sinto, tipo, é como se você tivesse aprendido as lições que tinha que aprender, crescido, amadurecido no que tinha que amadurecer, sabe? Eu sinto que você está exatamente no ponto de realizar, de manifestar esse desejo seu. É como se fosse tanto uma questão de esforço mental e espiritual aí para que isso venha até você e lógico, né, você ir em busca das oportunidades, tá? Fazer as escolhas certas, porque eu sinto que você pode estar tendo oportunidades, ou podem estar aparecendo, ou vão aparecer oportunidades para você que vão levar você para a realização desse seu desejo, desse sonho, tá? Então vão aparecer opções para você, você tem opções ou vai ter opções que vão levar e vão ajudar vocês a realizar esse desejo de vocês, tá? Então é realmente, é como se só dependesse ali nesse momento das escolhas certas, tá? E você ouvir sua intuição, porque é como se tivesse assim, tá na tua cara e tu não tá vendo. Ou então tá, tipo assim, a um passo, sabe? A uma escolha de distância, essa realização desse teu desejo, tá? Eu sinto que tem algo assim. E aí, eu sinto que pode estar dependendo um pouco aqui da sua atitude, tá? Da sua força de vontade no sentido de você dar o primeiro passo, de você agir. Eu sinto que se você não tomar nenhuma atitude, se você não fizer nenhuma escolha, se você não for um pouco atrás para tentar manifestar isso aí, pode ser que demore um pouco. Então eu sinto que depende um pouco de você, tá? Essa situação pode depender um pouco de você, da sua
das suas atitudes, eu sinto aqui, tá? Da sua iniciativa, era essa palavra que eu queria. Porque às vezes você pode, de alguma forma, tá, como que eu digo? Pode estar se segurando um pouco, se impedindo um pouco de agir ou de fazer alguma coisa que você sabe no seu coração que você tem que fazer ou o caminho que você tem que seguir para poder realizar esse seu desejo. Mas é como se você estivesse se impedindo, se segurando. E pode ser por causa de família, pode ser por causa de um relacionamento, pode ser por causa de uma fantasia, um ideal, um sonho, alguma coisa que você tem em mente que pode estar fazendo com que você se segure um pouco nessa questão de ir atrás do que você realmente deseja, do que você quer, sabe? Então eu sinto que depende um pouco de você aqui, de você tomar uma iniciativa, mas é como se você estivesse no momento perfeito e como se as oportunidades estivessem meio que ou você tá ou você vai estar no momento perfeito. As oportunidades vão estar aí para você pegar e escolher elas, né, de uma forma que leve você até onde você quer, sabe? Mas você pode estar se impedindo um pouco, se segurando por causa de alguém, alguma coisa, um sonho, a família, etc. Amor por alguém, enfim. Ó, mas tem aqui 10 de ouros, aqui ó, instabilidade financeira, mas também pode ser família, né? Com estabilidade financeira também, material, emocional. O carro pode falar de viagem também, tá, gente? Mas fala de foco, de progresso, de vitória. Quatro de paus, estabilidade, comemoração, celebração. O pajem de paus, ó, fala de ousadia, tá? Também de ousadia, de você tomar a iniciativa, de explorar, de agir, sabe? E a morte, uma transformação aqui, tá? Então eu sinto que realmente é como se você tem que parar de se impedir de agir nisso. O que quer que seja que esteja segurando você, tá? Pode ser só isso que está impedindo você. Eu sinto que você pode até saber que você está com a faca e o queijo na mão, mas tem algumas crenças, alguma coisa que faz com que você aperte um pouquinho o pezinho no freio. Mas ou você já tem as oportunidades, ou você terá, e você só tem que fazer a escolha certa, como se fosse isso, tá? Mas você tá com todo o poder do mundo de realizar esse seu desejo, ou de pelo menos entrar no caminho que vai levar você até ele, tá? Vamos ver aqui, então, tem alguma coisa que você pode fazer para apressar, apesar de eu já ter falado, mas vamos ver aqui o que sai. Para você apressar a realização desse seu desejo, tem alguma coisa que você pode fazer? Estrela, julgamento, as de espadas, 6 de ouros, justiça, rainha de espadas, torre, 2 de ouros, sol e 9 de copas. Ok. Ó, no fundo a gente tem o louco, né? Aqui, minha gente, eu vejo um negócio seguinte. Tem alguma coisa que você pode fazer? Eu sinto que tem sim, é o que eu falei. Tá meio que dependendo de uma atitude sua, de uma decisão sua, tá? É como se você tivesse que decidir se arriscar, ou ter coragem de arriscar, de ir em frente, de explorar novos horizontes. Eu sinto com essa carta aqui. Você tem que ter um pouco mais de fé, de repente, né? Um pouco mais de fé, acreditar mais, sabe? Que as coisas vão dar certo de repente. Você pode estar sendo bem racional, talvez, aí nessa situação, e talvez seja isso que impede você um pouco de agir ali, de ir em busca. Você pode estar pensando em tudo que pode dar errado de repente e não está tendo coragem de arriscar, de fazer alguma coisa. Eu sinto que você tem que deixar alguma coisa para trás, também tem isso, tá? Algo que você. Não sei, pode ser alguma coisa que você crê que é sólida, mas talvez nem seja. Ou alguma coisa, alguma. Eu sinto que pode ser coisas diferentes, tá? Eu sinto que tá na hora de você deixar alguma coisa pra trás. Tá na hora, pode ser uma derrota, pode ser uma culpa, pode ser um sentimento, né, de uma forma geral, mas também pode ser um relacionamento, pode ser um estilo de vida, uma crença. Tem alguma coisa que você precisa deixar pra trás aqui, porque eu sinto que é essa coisa que você precisa deixar pra trás, seja o que for, pode ser o medo.
que está impedindo você de tomar essa decisão, tá? A decisão que você precisa tomar para chegar perto desse desejo aí seu. Que você tá na dúvida, que você fica oscilando, que você não sabe, talvez uma hora você decide uma coisa, no momento seguinte você muda, uma hora você acha que você vai fazer isso, mas aí você volta atrás. Eu sinto que tem alguma coisa que tá impedindo você de dar esse passo aí, ó. Esse passo que você precisa dar para realizar esse seu desejo, sabe? Para alguns de vocês, eu sinto que pode ser um sentimento de culpa, tá? Que você tem que deixar para trás. Você também merece ser feliz. É justo que você seja feliz. Não é injusto. Porque você pode achar que é injusto com alguém. Saiu até a carta da justiça aqui. Você pode achar que é egoísmo seu. Para alguns de vocês ir atrás desse seu desejo, aí você pode achar que vai ser egoísta da sua parte. Tá? Mas eu acredito aqui que tá falando que. Não acredito que seja injusto, sabe? Acredito que você. Então, você também merece ser feliz, você também merece ir em busca do que você quer, sabe? Realizar o seu desejo, o seu sonho, seja o que for. Você não precisa, sei lá, abandonar ninguém, você não precisa, assim, abandonar realmente, tá? É como se. Tem como você tomar essa decisão, seja que for de uma forma diplomática, de uma forma que seja bom para todo mundo. Tem como você fazer de uma forma que as pessoas entendam, se esse for o caso, enfim, eu sinto que eles estão falando aqui que não é injusto e que não é egoísta, tá? Que você também merece ir em busca do seu sonho, da sua felicidade, que você fez por merecer, que você faz por merecer. Então, eu sinto que o que você pode fazer é isso, deixar o que você tem que deixar para trás, que está impedindo de você tomar essa decisão aqui que você precisa tomar para dar esse salto de fé aqui, tá? Para você arriscar aí no que você quer, para encontrar, para realizar esse seu desejo, seja ele o que for, algo que você sente que é para você, ok? E é isso, gente. Que legal. Adorei essa leitura, esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no meu canal. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha na outra opção, tá? Mas é isso. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.